um papo pontual, o seu podcast semanal. Tá aparecendo aí, né? Opa, Tudo bem. tá, já até falou aqui. Boa. O chat do Google ele fala em voz pra gente. Como assim? Acabou uma voz feminina falar, o vídeo agora está sendo gravado. Acho que é padrão de segurança, né? Pra você saber que esse conteúdo vai para o podcast. Bem. Então vamos lá. Começamos aí mais uma entrevista que já foi adiada muito tempo. Muito por erro meu. Erro não, mas pela vida ir atropelando aí, a gente não conseguiu sentar até agora. Vamos entrevistar hoje um cara que veio da fisioterapia, correto? Isso aí. Hoje vive de quiropraxia, correto? Isso aí. É professor da Anhembi Morumbi, correto? E Exatamente. a melhor característica dele é que ele é um ouvinte assíduo do nosso podcast. Desde o começo, né? Desde o começo. Estamos aqui com Daniel Ometo. Obrigado por perder um tempo aí da tua noite para trocar uma ideia com a gente. Claro, isso é uma honra, cara. Como eu disse, eu participo desde o começo. Eu queria estar aqui falando com você também. Mas a gente está no... Nossa, ter demorado um pouquinho para a gente sentar e conversar, acho que vai nos trazer mais assuntos. A gente estava conversando em off um pouquinho, eu falei, não, para, que isso aqui vai ser pauta para a gente conversar. Principalmente por conta dessa danada aí desse coronavírus. Acho que vai ter muito assunto, porque você está dentro de uma instituição, né? Então a gente vai entrar por aí. Mas, para a gente poder iniciar, eu preciso saber, né? Você estudou fisioterapia, quando é que você se formou em fisioterapia? Cara, eu colei grau no ano 2000. E você queria trabalhar com o quê dentro da fisioterapia? Cara, quando eu me formei, eu era muito jovem, né? Eu entrei... enfim, eu me formei muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos. Era alucinado, era atleta, eu queria fazer fisioterapia esportiva. Era o meu sonho de carreira. Trabalhar com alto rendimento. Na verdade, era trabalhar com atleta, cara. Era trabalhar com... Não era nem tanto o alto rendimento, mas trabalhar com o cara que precisava muito ser ajudado. Porque na fisioterapia tinha um lance de, eu vou ajudar um senhorzinho a levantar da cadeira. Então, o estímulo para ele fazer isso era um pouco, mas o atleta não, ele é pilhado, ele quer melhorar enfim, ele quer muito melhorar, então isso era muito legal de trabalhar com atleta. É aquele paciente que todo mundo quer ter, né? Que o cara, tipo, interage, quer entender, o cara se esforça, é o paciente perfeito. Ele é mais focado do que você, né? O cara é mais focado em fazer aquilo do que o próprio profissional. Certeza. É verdade. E você conseguiu satisfazer esse sonho dentro da fisioterapia? Então, eu já vou começando dando uma pista de como é que eu entrei na terapia manual como um todo. Eu me formei, na verdade, durante a faculdade eu já fazia parte de algumas ligas de fisioterapia esportiva, participava de alguns clubes, fazia parte da faculdade, dos times da faculdade. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em clínicas de fisioterapia esportiva direto, né? Já entrei da faculdade para clínicas de fisioesportiva. E na fisioesportiva, o bonito naquela época, pelo menos, era trabalhar com reabilitação pós-cirúrgica. Então tinha os protocolos acelerados para o atleta voltar em 3 meses e não em 6 meses para o esporte e tal. A galera grande, a galera de status fazia isso. E eu, como entrei recém-formado, eu não era a cara de status, né? Então eu tinha que fazer algo que ninguém mais queria fazer. E dentro desse meio da fisioesportiva, o que ninguém queria fazer é tratar de dor nas costas, dor no pescoço, essas dorzinhas que o atleta sempre tem, são de baixa intensidade, contínuas e que ninguém curava, assim, o atleta sempre tinha. Então ninguém queria fazer algo que não teria louros, seria normal. Tá. E daí me colocaram para fazer isso, e daí eu comecei a fazer isso e comecei a me instruir. Falei, pô, eu tenho que estudar para conseguir fazer isso da melhor forma possível. E desde aquela época já era terapia manual. E daí eu comecei a estudar sobre terapia manual nessa época. Show. Então, assim,
Legal, você já trabalhava com isso, já estava ali com um pezinho ali, já estava fazendo o seu trabalho. Eu quero entender também da cabeça de um fisioterapeuta na época. O que que você conhecia de quiropraxia na época de faculdade? O que que você era nada, era um pouquinho? Alguém comentava sobre isso? Dentro dessas clínicas que trabalhavam com atleta, você chegou também a ter algum contato com isso? Cara, a minha visão naquela época, eu não sabia que existia faculdades de quiropraxia, já tinha acabado de formar, né? Acho que as primeiras turmas. Eu não sabia que existia. E a minha visão nessa época da quiropraxia era como uma técnica. Eu sabia que existia quiropraxia, mas era uma espécie de técnica. A osteopatia me parecia uma coisa muito mais estruturada. A osteopatia parecia muito maior que a quiropraxia naquela época para mim. Mas você conheceu como? De que forma? Então, eu comecei a estudar muito terapia manual, então as técnicas de Maitland, Mulligan, Mackenzie, comecei a estudar pra caramba isso. E eu fui convidado por uma empresa que tinha antigamente, que chamava Valéria Figueiredo, que era uma pessoa do Paraná que trazia esses caras, esses fisioterapeutas de terapia manual, para o Brasil para dar cursos de final de semana, 3, 4 dias, tal. E daí, numa época, ela me convidou, eu fiz vários cursos com ela, enfim, os próprios, e ao final de cada curso, ela pedia para que o americano, o cara da Europa, sugerisse alguém para ser monitor no próximo curso. E eu fui chamado para ser monitor algumas vezes, depois fui chamado para ser tradutor. E como tradutor, eu sempre tinha que ficar com um profissional para traduzir ele atendendo os alunos. E era muito comum os alunos aparecerem com uma queixa especial, alguma coisa assim que só eles tinham, né? Daí o professor falava, olha, fica no final do curso que eu dou uma olhada. E eu tinha que ficar junto. E, cara, cansei de ver profissionais vindo dos Estados Unidos, vindo da Europa, vindo da Austrália, Nova Zelândia. E esses caras faziam, às vezes eles faziam técnicas que não eram do curso que eles estavam dando. Hum. Eu perguntava, de onde é essa técnica? E sempre era, é uma técnica osteopática. É uma técnica quiroprática. E daí começou, técnica osteopática, técnica quiroprática, o que é? Vou começar a estudar, então, osteopatia e quiropraxia. Porque o cara dá um curso inteiro de uma técnica, e na hora que ele tem que tratar alguém para valer, ele faz uma técnica de outro jeito, então descobri um segredo, vou atrás. E daí, nessa época, eu comecei a estudar pra caramba osteopatia e quiropraxia. Só que, cara, o argumento da osteopatia eu não me dava muito bem. Eu acho que a osteopatia tinha uma pegada muito de dogmática. É assim porque é assim. Não pergunte. Você não deve fazer esse tipo de pergunta. E a quiropraxia, como tem essa associação com o sistema nervoso central, para mim fazia muito mais sentido. Legal. Mas, nessa época eu ainda não sabia que existia a faculdade de quiropraxia. E como é que você arranjava material para estudar? Cara, tentava pegar PDF da internet, tentava comprar livro pelo eBay. Aliás, teve uma vez que uma texana se negou a vender o livro para mim, porque ela perguntou, olha, eu não sei se você é um quiropraxista. Isso é uma coisa que, pensando agora, eu acho que também pesou também na escolha. Porque eu fiquei chocado com o que ela falou para mim, ela me mandou pelo eBay falando, olha, desculpa, eu não vou vender esse livro para você, porque eu não sei se você é um quiropraxista. E eu não era. Eu falei, como assim? Não vender um livro? O que está acontecendo, né? Isso, pensando bem, foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu não sabia se eu odiava ela ou se eu admirava ela. Obviamente que no começo deve odiar, né? Mas depois, hoje, passado esse ano, você fala assim, puta, olha a intenção dessa mulher, né? Olha a preocupação que ela tem, porque é isso, né? Eu tô te perguntando isso porque hoje, dentro da faculdade, você não teve nada de quiropraxia. De fisioterapia? É. Não, nem de terapia manual. Aliás, eu tive que apanhar muito para aprender terapia manual depois da faculdade e fazer certificações e tudo, para depois ter acesso a alguma informação de que a quiropraxia existia. Quando eu já estava... porque quando eu comecei a aprender terapia manual, eu comecei a ficar bom na terapia manual nesses pacientes. Tanto é que eu migrei de clínica por causa disso. Eu comecei... A minha carreira começou em cima da terapia manual
por ser eficiente nesses casos que as outras pessoas não eram. E aí, na verdade, é muito isso, porque imagina, é um déficit que tem ali dentro do curso, porque realmente, falando como quiropraxista, existe uma faculdade para isso, né? E tem intuitos muito diferentes, né, do que os intuitos da fisioterapia. Mas é assim que os estudantes, muitos estudantes conhecem a quiropraxia, né? É sem saber que existe uma faculdade, sem saber que é uma profissão já consolidada no mundo inteiro, né? Então, eu queria entender da sua cabeça da época nisso. Falar assim, puta, existe uma faculdade, puta, eu não vou fazer uma outra faculdade. Você sabe que é assim, no começo eu não sabia, então eu comecei a buscar fazer alguma coisa de quiropraxia. E não dá, de fato, não dá para você ler um livro e aprender a ajustar e a manha do negócio. Então eu comecei a procurar curso, fiz curso do Matheus de Souza, fiz cursos extras, tudo que eu achava de informação eu tentava fazer. E como eu te disse, nessa época eu já estava meio focado na quiropraxia por causa das explicações que eu tinha lido. E daí eu cheguei a contratar, antes de me formar, eu cheguei a ter quiropraxistas trabalhando comigo aqui na clínica. Então, a Joyce trabalhou comigo, eu não lembro sobre o nome dela, fiz formada na EMB. Antes de eu me formar, ela trabalhava comigo aqui na clínica. E teve um quiro, se não me engano, ele é de uma das primeiras turmas, primeira ou segunda turma, que chamava Luiz Maestro, que ele começou a trabalhar comigo aqui. E eu posso te comparar a minha sensação de como fisioterapeuta, terapeuta manual, com o Luiz Maestro, que era quiropraxista, cara, que era uma coisa meio mágica. Eu falava, meu, não entendi como ele fez isso. Eu entendo toda a mecânica articular, eu entendo toda a mecânica eu acho que entendo a mecânica do ajuste, mas na hora de pôr a mão não sai, não é igual. Então eu conversei bastante com o Luiz e pedia, falava, cara, me ensina isso, me mostra como é que é. Ele tentava, mas não saía. Mesmo eu sabendo, eu era muito bom em outras técnicas de terapia manual, de fisioterapia, mas na hora que eu ia tentar fazer, eu lembro que, cara, o que eu tentei de fazer do tenar falange, sabe o tenar falange para extensão? Simples, simples, simples. Que tipo, aluno do terceiro semestre faz. Eu lembro que eu, formado em já há um tempo trabalhando em terapia manual, eu ficava tentando fazer o tenar falange e não saía direito, cara. Então, para você ver a diferença de onde eu estava para o que ele estava na época. E, aliás, porque um aluno de terceiro semestre está na época. E isso te convenceu de primeira? Ou você ficou meio... Porque deve rolar uma coisa meio de ego também, né? Acho, não sei, eu suponho. De falar, porra, passei anos e anos numa faculdade, eu trabalho com terapia manual aí há não sei quantos anos, eu já sou um cara estabelecido. Meu, o que tá acontecendo? Às vezes de dar o braço a torcer, né? Na verdade, não é nem de ego, porque quando eu comecei a descobrir, teve uma coisa que me fascinou na quiropraxia, que eu também pude sentir. Sabe aquela sensação que você tem depois que você ajusta? O cara, é o primeiro ajuste dele, que o cara tá com uma mega subluxação. E você vai lá, encontra aquela, ajusta, e na hora ele fala, nossa, que bom. Aquela sensação de bem-estar que você tem. Esse é o oposto da desreflexia, que é uma espécie de reação do corpo a um estímulo agressivo. Então, essa sensação, que é a mesma que você tem quando você está apertado para fazer xixi e faz, então você tem aquela sensação de bem-estar. Estou explicando porque caso alguém que nunca ouviu, nunca sentiu isso e está ouvindo eu falar pode me achar meio louco. Ou então aquela sensação de que você está com o sapato apertado, você chega em casa e tira e tem aquela sensação de bem-estar. Resumo primeira... você fazer algo que você está querendo muito, que está precisando muito, e faz. Eu costumo falar para meus pacientes que é quando o teu cérebro e o teu corpo dá o biscoito para o cérebro e fala, parabéns, fez o truque, fez o que eu queria. Exato. Então, é uma série de comunicações, ou provavelmente hormonais, né, mas uma comunicação química do corpo e cérebro. É uma aferência química e não neurológica. E aquilo me fascinou. Eu falei, eu não consigo isso com a terapia manual. Eu quero produzir isso nos pacientes, porque isso faz muito sentido para mim. E a quiropraxia fazia, então me fez ficar maluco para tentar fazer a quiropraxia. Só que eu tinha como você disse, eu tinha atingido um certo patamar. Eu tinha uma clínica multidisciplinar bombando,
um fisiatra, físio, TO, fono, nutricionista, tudo trabalhando numa equipe bem área de saúde tradicional. Nessa época, eu trabalhava numa prefeitura no interior de São Paulo, de Socorro, e eu tinha um consultório em Socorro, lotado, bombando. Trabalhava na prefeitura, bombando, até cheguei a ser responsável técnico lá. Eu tinha uma clínica aqui em São Paulo, no Ibirapuera, bombando, com equipe multidisciplinar, cheia de gente. Tinha acabado de casar. E daí eu tinha que, eu vou largar tudo isso, eu vou diminuir minha renda para tentar fazer a faculdade e tal. Mas, não era nem um negócio de ego, eu sou melhor que eles, eu quero ser melhor. Mas era assim, eu preciso abrir mão de muita coisa para fazer a faculdade do zero. Porque eu teria que parar de atender, eu teria que pagar a faculdade, ou seja, abrir mão de muita coisa. Mas isso era uma coisa que estava me incomodando, eu queria aquilo, eu queria para mim, eu queria conseguir fazer aquilo, eu queria entender aquilo mais do que tudo. Então, eu acho que a minha busca, a minha migração da terapia manual para a quiropraxia foi uma migração de alguém que está querendo algo, que está tentando, está fazendo uma jornada de autoaprendizado, assim, de querer se entender melhor e fazer algo que gosta. Tem uma frase do Gandhi que eu acho genial, que é assim: felicidade é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão alinhados. Era isso que eu buscava. Show. E do momento que você sentiu essa necessidade, porque aquela coisa, né, de a quiropraxia te escolheu. No momento que a quiropraxia te escolheu, até você iniciar o curso, foi um tempo que durou quanto? Cara, eu acho que durou uns 3 anos. Eu fui tropeçando em um monte de quiropraxista no caminho, para ser sincero. Porque apareceu uma quiropraxista que começou a atender pacientes em Socorro. E eu era da prefeitura de lá. E ela começou a atender pacientes. Então a gente começou a atender paciente junto e eu conversava com ela. Teve esse quiropraxista e as quiropraxistas que trabalhavam com mim na clínica. Daí apareceu uma quiropraxista que foi a recepcionista da clínica. Daí começou a ter um volume. Eu comecei a tropeçar em um monte de quiropraxista e conversava com eles sobre isso. Só que eu tinha que ter coragem de abrir mão dessa estabilidade que eu estava para tentar ir na quiropraxia. E eu acho que o grande gatilho foi que a minha esposa ficou grávida. E daí eu falei, agora, quando eu casei, né, ela falou, é agora ou nunca. Se eu não for agora, não vai dar mais. E daí eu pedi demissão eu pedi afastamento da prefeitura. Eles não deram. Eu pedi demissão da prefeitura, larguei o consultório em Socorro, fiquei com a clínica aqui em São Paulo e faculdade, só clínica e faculdade. Nessa época eu trabalhava numa fundação também, que ajudava uma parte da renda, mas a clínica era a grande fonte de renda. E aí chegou na Quiro. E aí, que ano que foi isso? Cara, foi 2015 2, você foi 2015 1, né? Foi então meio semestre antes. Depois. A minha turma foi a transição de 4 anos e meio para 4. Ah, entendeu. E aí você chegou lá, qual foi a tua primeira aula? Eu eliminei algumas matérias, mas, enfim, não foi primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Eu comecei a fazer matéria de primeiro, segundo e terceiro ao mesmo tempo. Sim, que nem eu. Mas uma coisa que encanta a maior parte das pessoas é os princípios ali da quiropraxia, né? Que hoje meio que você que dá aula diz, mas em alguma matéria específica ou em algum momento da faculdade você teve aquela sensação de puta merda, é aqui que eu quero estar mesmo. Eu fiz a melhor escolha. Cara, várias vezes. Eu tenho isso até hoje. Até hoje. Às vezes eu vou atender as minhas filhas. A minha filha, tem 2 filhas. Às vezes a minha filha está com problema, eu consigo ajustar ela e acabou o problema na hora. Eu falei, obrigado. Ainda bem que eu fiz o caminho difícil e não fácil. Eu tenho uma mensagem no meu celular até hoje, quando a minha primeira filha, eu era aluno lá, não sei de qual semestre, que ela estava com o intestino preso, e daí eu ajustei ela, bebê, pequenininho, 1 ano de idade, e daí ela
a minha esposa mandou, olha, não sei o que você fez, mas desentupiu, ela voltou ao normal. E, e você, eu quero entender, não pensa com a tua cabeça de hoje, pensa com a sua cabeça de estudante de quiropraxia. Mas um estudante de quiropraxia que já tinha uma faculdade na bagagem, né? O que que você achava da formatação de ensino, grade curricular, da forma que aquilo era passado na época, até porque isso é um gancho para uma pergunta de você hoje, mas na época, quais eram as análises que você tinha do curso? Olha, se você tá, a pegada filosófica não era tão forte, eu acho. A gente está falando antes do Fernando entrar, né? O Fernando, ele trouxe uma bagagem filosófica bem mais forte, ele veio com a pegada da live, né? Então ele trouxe uma bagagem filosófica mais forte, mas não foi ele que deu essa disciplina para mim. Quando eu entrei, o Fernando chegou dando já no cervical só, eu acho. Então, eu não tive essa pegada. A pegada era bem mais científica, eu acho, eu sinto na minha época. E você sente que a forma que era passada, as metodologias, o próprio sistema do SIS, o que que você achava na tua época de estudante? Aquilo fazia muito sentido de acordo com o que você teve na fisioterapia? Ou você fazia algumas coisas já pensando, puta, ó, isso aqui dá para melhorar nesse aspecto assim, o outro naquele aspecto lá? Passava isso na sua cabeça? Não, cara, eu sempre achei muito coerente a postura da faculdade. Tinha uma pegada muito de teste ortopédico e tal, mas eu sempre achei coerente. Eu acho que os professores que deram aula para mim eram muito bons, né? A gente está falando da Dai, da Aline, enfim, peguei a Gidilene ainda, o começo do Fernando, o Jorge. Então, assim, eu acho que eles sempre tiveram uma boa pegada de ensino. Eu acho que eles sempre foram bem coerentes. Terminou a faculdade, qual foi o teu, cronologicamente, como é que foi o teu destino aí? Cara, como eu já tinha uma clínica, eu comecei a atender a clínica. Comecei a atender sempre na clínica, aumentei meus horários, começou uma curiosidade. Eu sempre fiz pesquisa de mercado com meus pacientes. E eu tenho um gráfico mostrando de como, eu pergunto para ele quão eficiente foi o seu terapeuta, o seu quiropraxista, em tratar o seu problema. E o meu gráfico, quando tinha só terapia manual, ele era bem no meio. Então, eu tenho nada eficiente, eu tenho extremamente eficiente. Então, a minha curva era uma curva no meio, assim, de eficiência. Então, eu servia para todo mundo na média. E quando eu comecei a ter uma pegada mais quiroprática, eu comecei a ter paciente colocando extremamente eficiente, que eu não tinha antes. Eu não tinha um número razoável de pacientes falando, olha, extremamente eficiente. Mas quando eu comecei a migrar para fazer bastante quiropraxia, eu comecei a ter né, nesse gráfico de eficiência do tratamento, eu me surpreendi porque eu comecei a ter pacientes colocando extremamente eficiente. E o que eu achava que ninguém colocava isso, ninguém falava 100% bom, né? Todo mundo falava, mais ou menos, foi bom. E isso me surpreendeu. E aí você atendeu durante quanto tempo depois de formado, assim, só na tua clínica? Então, me formei em 2015, comecei em 2016. Daí, em 2017, a Dai saiu em licença maternidade. E eu substituo ela dando aula no lugar dela e atendendo na clínica. E daí, em 2017, eu acho que 2017, eu não lembro se primeiro ou segundo semestre, e depois, eu acho que eu comecei entrei na faculdade, acho que em 2018. Mas como foi esse convite aí para você estar assumindo as aulas dela? O Fernando entrou em contato comigo e falou, olha, ele era o coordenador, ele falou, olha, a Dai está saindo, você assume algumas aulas só para enquanto está na licença. Eu falei, claro, topo. E entrei. Comecei dando aula, me ajudaram com material, claro, putz, sem isso eu não sobreviveria.
mas comecei a dar aula como um período de um semestre, assim, só para dar uma ajuda, assim. Não tinha, não imaginei que eu ia continuar dando aula. A Mas, proposta era só, me ajuda por 6 meses? Fechado, vamos lá. e aí pegou o gosto. Sim. Na verdade, eu tive experiência dando aula na fisioterapia antes. Eu já tinha dado aula, como eu te disse, eu tinha fazer bastante terapia manual e tal, e eu já tinha sido convidado por algumas vezes para dar aula, já tinha dado algumas palestras em alguns lugares, então eu já tinha alguma experiência dando aula, mas sempre nessa pegada de terapia manual, de fisioterapia. Aí você assumiu que aula? Que matéria? Era diagnóstico diferencial, não eram os módulos. Na verdade, os módulos sempre tiveram 2 professores, né? Isso eu acho muito legal da faculdade de quiropraxia. Que assim, sempre tem 2 professores na maior parte dos módulos. Então, eu cheguei, eu acho que ajudar alguns professores em alguns módulos, mas as matérias, principalmente matérias só de teórica, matérias de base, né? E quando te efetivaram, foi no sentido de colocar um professor a mais ou você entrou para substituir alguém que estava saindo? Cara, eu entrei naquela fase que alguns professores saíram. Eu acho que eu entrei no lugar do Jorge. Quando o Tá, Jorge saiu, eu entrei. tá. E aí, então, você, na verdade, você participou de 2 transições, né? Da primeira transição como aluno, na questão de período, e numa segunda transição de, creio eu, e aí você vai me confirmar isso ou não, de algumas adaptações em cima da rede, né? Não de pessoas que estão coordenador nem nada, em cima da rede AMB, Morumbi, Laureate e tudo mais. Eles resolveram adaptar algumas coisas, aí eu entendo isso como algo de mercado, principalmente, né? De começar a pegar números, né? Ó, tá entrando tanto de aluno, tem muito professor ganhando tanto, vamos cortar daqui, vamos cortar dali. Foi algo mais ou menos nesse sentido que aconteceu? Cara, a visão que eu tenho de dentro não é nem desse lance comercial. A Laura, quando entrou, ela queria transformar o ensino. A proposta é o seguinte: a aula expositiva normal acontece desde sei lá, 1600, a gente tem aula enfim, há centenas de anos a aula expositiva um professor vem e ele professa, né, faz uma profecia, e os alunos, que são seres sem luz, né, à luz, ficam lá parados olhando, a aula expositiva tradicional, que eu acho que foi como a gente teve aula, né? E a Laura, ela começou com uma proposta muito revolucionária, que ela é o Active Learning. Então, assim, o professor é um tutor. Ele tem que fazer o aluno buscar a informação certa. É aquela história de, tipo, não te dou a resposta, eu te auxilio em como você encontra a resposta sozinho. E eles fazem isso fundamentado em uma série de pesquisa de ensino, de didática. E, cara, faz sentido, sabe por quê? Eu acho que antigamente, enfim, não posso generalizar, mas antigamente, nessa aula expositiva, era focado no quanto de informação você consegue guardar. Só que o teu competidor agora é o Google. Um celular tem toda a informação do mundo. O fato de você guardar informação, de você ter informações secretas, não te difere mais no mercado. Agora é como você consegue trabalhar, resolver problemas que você nunca ouviu falar no Problem-Based Learning, como você consegue buscar uma informação muito rápida e muito eficiente de última hora, como você consegue se manter atualizado. Então, essas outras habilidades que a faculdade está tentando ensinar para os alunos, não se ensinava antes. E a faculdade está focando nisso, ela está tentando ensinar para alunos habilidades que vão diferenciar eles no mercado no futuro. E não aquela história de eu ensino, faço você guardar muita informação. Porque agora você tem... Cara, eu tenho os 3 livros de quiropraxia no meu celular agora, em PDF, que eu posso abrir e consultar entre um paciente e outro. Então, sem falar que os livros agora estão ficando virtuais, então eles têm vídeos também, né? Assim, guardar informação não é mais um diferencial no mercado. O que a faculdade tem que ensinar agora é esse active learning, é como você busca informação sozinho, como você processa, como você age em grupo, como você utiliza a informação que você pode ter acesso. Que esse foi a primeira mudança de paradigma no ensino.
E agora tem a segunda com a aula online, né? Que houve um monte de ferramentas novas para aula online que acho que surpreendeu todo mundo. Eu acho que vocês, professores, vão ser o grande fator de decisão, porque não deixa de ser uma linha tênue também, né? De você ter alunos preguiçosos, porque tem toda a informação ali no Google, com alunos preocupados em querer saber mais, né? Tipo, aumentar a gana ali do saber e de procurar. Então, o professor, ele está tendo que se reinventar nesse sentido também, porque acho que ele é o cara que vai conseguir direcionar esse aluno, né? Sim, mas sabe uma coisa, uma curiosidade? Aluno, ele se contagia pelo outro aluno. Então, quando essas tarefas são feitas em grupo, um aluno contagia o outro. Claro, tem aqueles que são preguiçosos que não vão, eles não vão colaborar. Mas normalmente quando você coloca o grupo, ele tende a ficar homogêneo. Então, se você coloca um cara muito bom e um cara que não está tão empenhado, esse cara, eles se contagiam. Então, se você souber administrar o time, colocar no grupo, eles se contagiam. O aluno bom faz o outro ficar melhor. E o aluno bom, e o mais legal é que o aluno bom fica melhor ainda. Não é que ele diminui porque está no grupo do cara que tem que ser ajudado. Pelo contrário, ele fica melhor ainda quando ele ensina um outro, né? Até alunos na nossa, que vira monitor, né? A questão é, o Sim. ajudar o teu amigo, você aprende cada vez mais, né? E nas aulas práticas, isso tem ocorrido bastante, essa mudança, para até parar de ser algo tão mecânico, né? De você ficar naquela decoreba, né? Eu fiz uma entrevista agora com a Renata Vassal, e ela comentou isso na época dela, de faculdade, né? Que ela foi lá com o professor falou, na prova, né? Prova prática. Ela, você tá nervosa? Ela, não, é só decorar, né? O setupzinho, bonitinho, né? Então não tem muito como errar. E aí, tipo, era uma parada que na época dela já não fazia sentido na cabeça dela, e eu te pergunto nesse sentido, porque do cara ir lá, dele entender, dele conseguir descobrir aonde que está a subluxação vertebral, aquele complexo de subluxação, se realmente é um complexo de subluxação, isso você viu melhora com essa mudança toda? Cara, eu acho que assim, a gente tenta fazer o aluno. A quiropraxia ela tem muitas informações que acabam sendo subjetivas. Por exemplo, como eu ensino um aluno a palpar um complexo de subluxação? Então, a grande sacada, como a gente acaba fazendo, é achando o complexo de subluxação em um aluno da sala e põe a sala inteira para palpar o cara. Para você sentir subjetivamente o que é aquilo. Então, como que é a contratura muscular? Como que essa vértebra está mais dura que a de baixo? Como que, ou seja, a gente tende a colocar os alunos para experimentarem esse tipo de informação subjetiva e repetir, e repetir. Então, por exemplo, eu acho um aluno, a gente faz aula de palpação. Todos os alunos palpam uns aos outros, já pelo checklist, sabendo o que eles estão procurando. Então, desalinhamento, restrição de movimento, contratura muscular e alterações de pele. Algum aluno na sala achou isso? A gente pergunta, e aí, levanta a mão, quem achou? Achou? O professor vai de um e confere. É mesmo? Põe aquele aluno no centro da sala e todo mundo vai palpar ele. E daí, se tem, o aluno já é apto a ajustar, ele ajusta com supervisão do professor, o professor palpa, corrigiu? Ótimo. Todo mundo palpa de novo. Viram que melhorou? Claro, isso depende do semestre do cara. Primeiro semestre, a gente literalmente faz alguns testes de movimento, tipo, o cara vira a cabeça para a direita, vai tudo, vira para a esquerda, não vai. Ou seja, é uma restrição. Já estamos falando do assunto. Daí o professor ajusta e mostra, olha, agora está indo igual dos dois lados. Então tem uma espécie de currículo em espiral, onde você vê a mesma informação de uma forma muito levinha no começo, segundo semestre a mesma informação mais intensa, terceiro, quarto, quinto, sexto, e daí vai, chega uma hora que no último, nos finais, o cara tem que saber de cor, tem que justificar de 3 formas diferentes que ali tem que tem um complexo de subluxação. Não é, eu acho que é aqui. Não, você tem que falar por quê e de 3 formas diferentes. E como você acha que esse povo está chegando no CIS? Como é que você vê, como é que você viu essa mudança, né? Do cara chegar no CIS, ele conseguir ter uma análise clínica, ele conseguir realizar os ajustes. Como é que você vê essa diferença aí também?
Cara, atualmente eu não estou no CIS, eu estou dando aula, eu só estou dando aula, eu não estou acompanhando eles no CIS. Fiz isso há alguns anos atrás. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que sempre tem aquela história de tipo, no meu tempo era melhor, agora tá tudo estragado, a música de hoje é um lixo. Ah, a política de hoje é um lixo. Na minha época, antigamente, era muito melhor. E não é, cara. Na verdade, é tudo homogêneo. Não dá para generalizar, para julgar ah, uma geração em relação à outra. Porque ela não é um bloco uniforme. São várias pessoas muito diferentes que formam uma massa que acaba sendo heterogêneo, na verdade, porque isso está mudando. Então, tem muitos alunos muito bons que ficam que se formam e ficam ruins. Tem aqueles que são ruins, mas entram no CIS, começam a se empenhar e ficam bons. Então, isso não é uma coisa que não é linear o suficiente para a gente julgar de uma geração, um bloco de uma geração para outra. É uma massa disforme que fica oscilando. Então, por exemplo, você vai. Eu presumo que tem semestres que a média sai melhor do que dos semestres anteriores. E tem semestres que a média sai menor, mas é a média. E o empenho dessas pessoas, a empatia dessas pessoas para continuar se empenhando, é o que conta de verdade. Mas olha, eu acho que a faculdade hoje em dia está saindo quiropraxistas muito bons. De vez em quando eu peço para os alunos me ajustarem, e eu não fico escolhendo o melhor ou não. Eu chego, olha, eu preciso de um ajuste. Você me ajusta? E não é nem teste, é de verdade, é porque eu preciso mesmo. E daí eu chego para os alunos na sala, e claro, no semestre adequado, falando, cara, alguém aí me ajusta? E o aluno que levantar, ele me ajusta. E se ele tiver dificuldade, eu ajudo ele a me ajustar. Eu ensino ele me ajustando. E, cara, eu vejo alunos muito bons saindo. E vejo alunos mais ou menos, que eu tenho fé que eles vão se empenhar e melhorar depois. Eu acho que isso é uma curva de Gauss. Eu acho que em todos os cursos, de todas as faculdades é assim. Sim, não, na verdade a pergunta não foi nem com esse intuito de trazer o saudosismo, né? De, na minha época é melhor e tudo mais. É no sentido de, se a gente está mudando dentro da forma dele aprender, está colocando ele para pensar, para ele analisar, isso está se refletindo no CIS, né? É mais essa correlação de ensino. Se você está vendo que está funcionando, o pessoal está chegando no CIS e você está recebendo elogios, você fala assim, pô, os alunos eles estão chegando muito melhores preparados, né? É mais nesse sentido, assim. Olha, eu acho que eu vejo mais ou menos igual. Eu não vejo tanta diferença para as turmas de antes para agora. Eu acho que elas estão seguindo o mesmo padrão. E existe uma oscilação de semestre para semestre. Mas eu não vejo uma grande oscilação nesse aspecto. Eu acho que os alunos, eles estão... é uma mudança de geração. Você viu aquela história de geração X, Y, Z, millennials e tal? Tá entrando os millennials, cara. Eles estão. É a galera nativo digital que está entrando agora. Não é mais o cara que aprende em livro. Quando você pede para o aluno ir na biblioteca, eles não têm familiaridade com o livro mais. Não precisa nem sair do lugar. Ou eles acessam do celular deles e eles hackeiam a biblioteca de outras faculdades, cara, é incrível. Então, assim, eles. Agora, a turma que está vindo, ela não é que é uma questão só de evolução do ensino, é necessidade. Essas novas gerações, elas são ensinadas de outra forma. Boa, Eu acho boa. que assim, isso não é isso, além de uma adaptação para melhor, é uma adaptação para sobrevivência. Hoje vocês têm a mesma quantidade de professores Quirós que tinha antes ou diminuiu? Não, a mesma quantidade, são 5. Legal. E você acha que é o suficiente? Ou você acha que, pô, se fosse possível, né, abranger a quantidade de Quirós professores ia melhorar em tal coisa ou não? Tá dando para fazer tudo numa boa? Cara, eu acho assim, a gente tem sorte de ter professores super competentes, porque eles dão conta da demanda. Então, assim, os professores que dão aula de Quiro, em especial de Quiro, cara, eles são pessoalmente envolvidos na melhora da quiropraxia. Não é uma demanda profissional. Eles não estão lá porque tô aqui porque é a minha profissão. Não, eles estão lá dando sangue, cara, para melhorar. Atritos entre, como você fala, a instituição e o aluno, meu, é o professor que entra no meio e faz o meio de campo.
Então, assim, os professores que estão lá, eles se empenham em varar a noite estudando para conseguir conteúdo novo, em aprender dinâmicas de aprender a dar aula e fazer prova e usar metodologia ativa numa teleconferência. A gente passa a noite fazendo curso para dar aula no dia seguinte em teleconferência. Aprender a fazer enquete, imagina o que é pegar um aluno do ensino médio e fazer o bichinho ler um artigo em inglês nos primeiros semestres de quiropraxia. E a questão não é nem ensinar ele a traduzir, é fazer ele ter a pegada de querer ler um artigo em inglês para aprender quiropraxia. Assim como pegar um aluno que entra em pânico, de repente falar, não consigo aprender isso, eu estou desesperado, não estou conseguindo ajustar, e pegar o cara sentado lá e falar, relaxa, todo mundo passa por uma fase de ansiedade, você vai conseguir ajustar. É só você treinar e ter empenho e tal, vamos lá, pega aqui, põe a mão aqui, peso mais para a perna da frente, faz tração tecidual. Então isso eu acho que é assim, os professores de quiropraxia em especial, eles estão lá lutando muito pela quiropraxia. Show. Eu tinha essa impressão quando eu era aluno. Agora que eu estou dentro, eu tenho certeza absoluta. Tem que aplaudir. Agora eu sou o único homem, são elas, né? Tem que aplaudir todas elas. Viu? Top. Até deixar uma dica também, né? Não sei se você tem acompanhado, o pessoal lá do Sul, eles criaram um Instagram chamado 755 Quiro. Então, assim, é legal porque é sensacional. Eles estão ensinando a ler artigos, a procurar artigos, a conseguir. Então, tá uma dica aí para quem está escutando. Segue o Instagram lá deles, 755 Quiro. Eu assisto, hein? Eles estão de parabéns, estou gostando. Tô tentando agendar com eles aí pra gente fazer um bate-papo também. Mas é legal, né? Porque falta isso mesmo, né? Hoje a gente já não tem uma produção científica avassaladora como deveria ter, né? Até para ajudar a profissão a regulamentar mais rápido. Mas o pouco que tem é pouca gente que busca, né? Então, até pelo conhecimento de você saber ir atrás e tudo mais, né? Faz falta. Quero perguntar sobre técnicas. Hoje, a Anhembi Morumbi, ela é uma faculdade onde a técnica principal ali é a diversificada e meio que tem que se basear nela, né? Como que você vê dentro da instituição o pincelar de técnicas que se dão também? Por exemplo, ativador, Gonstead, Thompson. Você acha que é o quê? É uma pincelada muito superficial ou você acha que é para deixar o gostinho de quero mais para o cara sair dali e querer fazer curso e se aprofundar? Isso fica bem claro dentro da universidade para os alunos? Eu acho que sim, sabe por quê? Imagina que a faculdade resolva ensinar Gonstead hoje. E já imaginou se ela começa a ensinar Gonstead e não paga royalties lá para o Cox? Então, assim, existe uma série de implicações muito maiores do que simplesmente aprender uma técnica ou não, ou um título ou não. Porque essas técnicas têm dono. Então, você não pode ensinar, a faculdade não pode chegar e falar, eu vou ensinar a técnica toda. É diferente das faculdades americanas que tem, muitas vezes, o professor é o fundador da técnica. Ou então é o primeiro discípulo e tal. Então, assim, a faculdade nem pode dar um curso completo de alguma dessas técnicas, porque essas técnicas têm dono. Então, o que acontece na faculdade é que a faculdade tenta ensinar as técnicas de uma forma básica, para ensinar qual a direção, para dar ideia para o aluno para qual direção ele quer seguir, né? Para ver, bom, eu gosto mais dessa técnica e não gosto da outra. Então, esse primeiro contato eles têm dentro da faculdade, e a gente incentiva a que eles façam carga horária, porque como na quiropraxia, só explicando para quem não tem essa imagem, a quiropraxia a gente acaba fazendo cursos extracurriculares, e à medida que a gente faz um número certo, uma carga horária, a gente pode fazer provas de certificação e ser certificado em cada técnica. Então a faculdade incentiva os alunos a fazer essas certificações, tanto é que ela dá horas complementares, né? Então os alunos são incentivados a fazer horas complementares nesses cursos. Muitos cursos são feitos dentro da dependência da faculdade para poder gerar desconto e tal, mas
a certificação tem que ser feita pela organização daquela técnica, né? Então, o papel da faculdade é ensinar muito bem a diversificada, né, que é a técnica mais consagrada, né, a mais aplicada no mundo, tem evidência científica e tal, e ensinar e dar uma ideia para o aluno das outras técnicas, mas, sei lá, são mais de 80. Então, das principais que eles vão ter acesso aqui no Brasil, para que eles possam buscar essa informação por conta própria. Acho que essa é a visão da faculdade. Mas aí que tá, eu estou falando minha opinião, eu não sou professor de técnicas complementares. Ah, perfeito. Tô te perguntando de você lá dentro, observando, e até como aluno na época também. O... Hoje, ah, eu queria saber de você, não no sentido de polemizar nada, é no sentido de melhorar, né? Eu acho que dentro da quiropraxia falta muito isso. É uma coisa que você comentou ao longo da conversa. Tem muita gente julgando, muita gente apontando o dedo para criticar, para não sei o quê, e pouca gente se mexendo para fazer algo melhor, né? Então eu queria entender de você, dentro da faculdade, o que você acha que daria para melhorar? Não que está ruim, mas o que precisaria melhorar. Assim, pô, eu acho que hoje a gente podia estar com os melhores materiais, ou hoje a gente podia ter uma facilidade maior de trazer gente para dar curso dentro de aula. Eu não sei. O que você vê? Cara, eu acho que é o que a maior parte das pessoas está falando para você. A gente precisa ter número de quiropraxistas. A gente tem 2 faculdades, mas, meu, já imaginou se a gente tivesse várias faculdades no Brasil e tivesse um intercâmbio cultural adequado entre essas várias instituições de ensino e de pesquisa, né? Eu acho que o meu grande sonho é o Brasil começar a produzir pesquisa de qualidade em quiropraxia. Eu acho que a gente precisa muito disso, né? Tanto é que é o caminho que muitos lugares no mundo fizeram, né? E começaram a mostrar evidências de que a quiropraxia é boa e não ficar do tipo, eu tenho o meu consultório cheio, tá bom, eu não vou mostrar para ninguém. Porque se você tem o seu consultório cheio, tá bom para você. Mas o próximo quilo que vem, cara, talvez não esteja. E se você usar o teu consultório cheio para, de repente, produzir, ajudar uma instituiçãozinha, fazer uma pesquisa legal e conseguir melhorar a imagem da quiropraxia, meu, eu acho que é isso que falta. De repente, a gente tem várias universidades fazendo boas pesquisas para conseguir mostrar para a sociedade o quão bom nós somos, porque nós sabemos quão bom nós somos. E o que a gente pode fazer pelo Brasil. Mas a gente precisa se mostrar. E se mostrar da forma que a sociedade entende, né? Então, eu acho que a grande sacada, o que eu acho que precisa é a gente melhorar um pouquinho a nossa mentalidade de pesquisa, de divulgação com evidências. Boa. E você tocou num assunto que seria para a gente até engatilhar aí um dos últimos temas, que é justamente isso. Hoje a gente está com grupos e pessoas muito empenhadas em justamente colocar faculdades pelo Brasil, né? Então isso é um grande sonho, mas um sonho que é muito importante a gente conseguir realizar o mais rápido possível, até para poder aumentar essa quantidade de procura. Então, assim, eu até te perguntei em off, e foi uma coisa que você me respondeu. Primeiro, é verdade, é mito ou verdade? Existem poucos alunos ingressando na quiropraxia na Anhembi Morumbi? Primeiro semestre de 2020 tem 64 alunos no período matutino e agora está com 30 e poucos no período noturno. Que nem existia. Que nem existia. Agora a Anhembi Morumbi ela tem uma turma a cada 6 meses, então tem o primeiro semestre, daqui 6 meses, primeiro semestre de novo, primeiro semestre, então forma turmas no final do ano e no meio do ano. Claro que isso está começando agora, a gente vai ver se vai fechar a turma nos próximos, mas o que eu posso te falar com fatos é que o primeiro semestre de Quiro na Anhembi Morumbi tem 64 alunos manhã e 30 e poucos à noite. Boa, então já. Pandemia, cara, porque teve uma galera que saiu, muita gente saiu. E uma coisa legal para os quiros que estão ouvindo, eu conversei com os alunos no começo perguntando por que eles escolheram quiropraxia, né? Eles se apresentaram e falaram por que escolheram a quiropraxia. Eu chuto que uns 80%
falaram que escolheram quiropraxia porque viram vídeos na internet, e não os vídeos de besteira, de fazer barulho e tal, de bagunça, viram vídeos sérios, e eles ficaram impressionados com a quiropraxia desses vídeos da internet e quiseram fazer essa faculdade. Primeiro e único contato deles com a quiropraxia foram vídeos na internet. Não um vídeo, normalmente eles curtem e ficam vendo vários vídeos, mas primeiro contato foram vídeos. Olha só o poder que a gente tem na mão aí, nas próximas gerações, os millennials aí, de onde eles vêm. E hoje, então beleza, já derrubamos um grande mito aí, a gente tem bastante estudante, a gente entrou aí numa pandemia, e acho que hoje está existindo um novo normal, principalmente com o curso à distância, né, as faculdades à distância e tudo mais. A INB, obviamente, teve que sambar para poder se adequar nisso tudo. Então, a primeira pergunta é: tá legal? Tá funcionando? É algo que que foi bom e dá para continuar mesmo depois que a gente passar por essa? E dois, para a gente, hoje, eu vejo que até para inserir esse curso em outras faculdades, eles vão querer isso, até porque é mais barato. Entendi. Olha, sabe o que eu descobri? Lembra do Blackboard que a gente odiava, tinha que fazer APS, essas coisas? Meu, ele tem muito mais função do que a gente imagina. Eu estou fazendo curso de Blackboard para aprender a usar tudo isso que ele tem, e não aprendi tudo. Ele era uma super ferramenta que a gente não usava por preconceito. Eu acho que aconteceu, como professor, sempre teve aquele pé atrás, né? Não, EAD eu não quero. A faculdade precisa de alguém para se inscrever, né, para dar aula em EAD. Ninguém se inscrevia. O cargo ficava vago porque ninguém queria ensinar EAD. E então sempre teve um preconceito dos professores. Os professores falavam, não, EAD eu não quero. Ensino à distância eu não quero. E nem tentavam. E daí com a pandemia ficou feio a gente fazer isso. A gente não podia falar, não vou dar aula à distância, porque era por um motivo de força maior, né? Alguém sairia perdendo se a gente não fizesse isso. Então entrou em peso, todos os professores de aulas práticas entraram na educação à distância, por um motivo maior. E eu acho que boa parte deles, pelo menos é a minha experiência, que deu certo uma parte. Claro, disciplinas práticas, a parte dos ajustes, as partes que eu disse, de subjetivas, de palpação e tal, ainda é muito importante que tenha uma carga horária prática muito grande. Mas algumas disciplinas que eram só expositivas ou que eram só teóricas, elas ganharam qualidade com o ensino à distância por causa da quantidade de ferramenta que o programa oferece. Sem falar que às vezes tinha em sala de aula, vocês têm que usar a internet para essa tarefa. Professora, a internet está ruim aqui, eu não estou conseguindo fazer. O computador não tem sala com internet para todo mundo. E agora a gente está no ambiente online na hora. Eu peço para os alunos pesquisarem, escolherem a pesquisa que a gente vai falar do tema, alguns parâmetros, eles buscam a pesquisa no PubMed, no Google Acadêmico, na hora, que a gente monta o negócio na hora. Então, acabou que o paradigma do Active Learning, que eles já estavam sendo inseridos, junto com as ferramentas online, criou um terceiro ambiente muito louco, que eu ainda estou aprendendo dele. Né? Ainda estou tentando entender o que vai acontecer. Eu acho que até para facilitar na inserção de cursos ao Brasil todo, né? Você, por exemplo, vamos colocar um curso de graduação de quiropraxia lá em Manaus. Você tem um monte de professor, você pode dar aula para esses caras, né? E não, teoricamente, pegar um avião para ir para lá, né? Então, eu acho que até facilita de aumentar aí a quantidade de cursos pelo Brasil, né? Qual que é a dificuldade de inserir um curso de quiropraxia em outro lugar, em outra faculdade ou em outro estado? O que você vê aí de... Cara, eu não tenho essa experiência para te falar. Eu não estou preparado para falar isso para você, porque eu não tenho essa experiência. Eu nunca fui o gestor do curso. Eu sempre fui um professor. Eu sou soldado raso. Dá a tarefa e eu cumpro. A parte de gestão não sei te dizer. Não tenho essa experiência. O que você acha? Você acha que é fácil? Você acha que dá? Você acha que tem que... Cara, eu acho que não. Sabe por quê? Para você ensinar quiropraxistas, o grande investimento são em outros quiropraxistas.
Traz um professor bom que você cria uma turma de bons quiropraxistas. Você não precisa investir muito em laboratórios super caros, você não precisa investir em materiais descartáveis que têm que ser usados com muita frequência. O investimento para o curso de quiropraxia, na minha opinião, não é tão alto. Você tem que usar uma infraestrutura de anatomia, fisiologia, que todas as universidades do Brasil têm, e você precisa colocar junto com isso algumas partes da filosofia quiroprática, história da quiropraxia, ensinar módulos de ajustes e avaliações quiropráticas, técnicas quiropráticas associadas, e criar um hospital dia de quiropraxia, uma clínica universitária. Então, assim, eu acho que o investimento para isso é baixo. Mas é que tá, de novo, eu estou falando de uma experiência que eu nunca tive. Eu não tenho a experiência prática. Né, de coordenação, né? Isso acho que a Aline responderia, né? Você tem que entrevistar ela aí. Ela foge dos holofotes. Tem uma coisa que eu tenho falado ultimamente, e até em alguns grupos, que eu acho que, para mim, eu faço isso, e eu acho que os quiropraxistas também deveriam fazer, é em busca dos 33,33%. A gente divide a nossa profissão em filosofia, ciência e arte. Então, isso, para mim, dificilmente alguém tem esses 33,33 de cada um. Mas eu acho que a busca é algo legal, porque você vai sempre você sempre vai aprender alguma coisa com isso. Hoje, eu quero fazer a pergunta na sua prática, você, o Meto, e Universidade AMB no curso que você dá aula. O quanto que você acha que está dividido ainda? Eu acho que uma universidade, até por conta da característica multidisciplinar da universidade, por exemplo, os alunos de quiropraxia têm aula com professores das outras cadeiras. Então, tem aula com médicos, fisioterapeutas, biólogos, farmacologistas, toda essa galera. A postura de uma faculdade é sempre muito científica. O grande pilar de uma faculdade é a ciência. E daí os professores de quiro tendem a inserir a arte e a filosofia. Então, essa é a minha visão. A faculdade ela é muito baseada... Qualquer universidade vai ter uma pegada científica muito forte. Diferente como acontece nas universidades de quiropraxia, nas faculdades de quiropraxia americana, porque eles são eles podem se basear muito na filosofia porque eles fazem aquilo. Mas uma universidade vai ser muito baseada em ciência. E a pegada de arte e de filosofia, eu acho que vem muito desse grupo de professores que são dessa profissão. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem uma pegada de falar bastante de filosofia para os alunos do primeiro semestre, mas ao longo do curso eles vão digerindo a filosofia que eles tiveram no começo. Porque a maior parte do curso é arte e ciência, arte e ciência, arte e ciência. Você acha que seria interessante dar uma seringada até nos outros semestres? Porque a gente acho que a filosofia ali nos primeiros semestres, ela é superficial, ela deixa ali... Superficial no que eu digo, não tem profundidade ali, até você não vai conseguir interpretar tudo aquilo, né? Se você der um green book lá no primeiro semestre, ninguém vai conseguir entender aquilo. Você acha que falta colocar isso nos semestres mais para frente, assim? Sabe uma coisa que eu ficava incomodado? Respondendo uma pergunta que você fez logo no começo do vídeo, também, que me veio à cabeça agora. Sabe uma coisa que me incomodava muito no começo da faculdade, eu vindo com cabeça de outra profissão? A bagunça que era entre straights e mixers na quiropraxia. Como é que eu posso fazer a mesma pergunta para dois quiropraxistas e eles responderem de forma diferente? Então, assim, a maior parte das entrevistas que eu vi, brigas entre profissionais da área de saúde com quiropraxistas, era justamente essa confusão o profissional da saúde querendo combater um straight e o quiro era mixer, não estava entendendo nada que estava acontecendo, e vice-versa. Então, eu acho que, assim, a gente tem que dar uma base muito boa no começo para os alunos entenderem quais são os paradigmas, de onde veio essa bagunça do straight e mixer, e dar um arcabouço para ao longo da faculdade ele ir se identificando com um desses, ou não, ou o que eu sugiro para eles no final é assim, não se identifiquem
Deixa a tua prática decidir quem você é, e não escolhe um time de futebol e defende ele até a morte. Então, eu acho que assim, a gente precisa dar uma pegada de... eu não tento transformar os alunos todos em ortodoxos. Pelo contrário, eu tento mostrar todas as possibilidades possíveis e deixar que eles escolham, mas sabendo que existem as outras. Então, a gente explora bastante da história da quiropraxia, da onde veio as primeiras separações da quiropraxia. Eu falo do Solon Nugworth no primeiro semestre, o que é herege para muita gente. É o primeiro mixer, é o cara que combatia o B.J. Palmer. Então, eu mostro todas as brigas do BJ com o Solon, eu falo dos 33 princípios, eu ponho as entrevistas do Red Gold para os alunos lerem, eu ponho as entrevistas de quiros extremamente segundo o paradigma, defendendo com fisiologia o ajuste. Os alunos são obrigados a ler e explicar para a sala as teorias de por que o ajuste funciona. Então, teoria da compressão do nervo, teoria da resposta reflexa neurológica, teoria do alívio da dor apenas. Então, assim, eles têm que discutir isso. E é engraçado, porque você já começa a ver os paradigmas surgindo na sala no primeiro semestre. Eles não sabem ainda, mas eles já estão defendendo ideias que eles vão vir a ser no futuro. Então, eu acho que assim, a gente tem que dar o máximo de informação para essa galera, e essa galera vai decidir quem eles serão. E não padronizar as escolhas, e sim abrir o leque e falar, olha, a gente cria os filhos para o mundo, né? Não para nós mesmos. Eu acho que eles têm que filtrar, né? Filtra uma coisinha dali, uma coisa ali, e vai buscar o seu 33,33%. Se você souber bem o que é a arte, o que é a filosofia, o que é a ciência, você consegue conversar com todo mundo, né? Isso que é o legal. E o mais legal, você consegue mudar de ideia. Também, exato. Você tem que estar com a cabeça aberta. Eu acho que um dos problemas da quiropraxia, falando dos formados, é isso. Às vezes o cara, ele entende muito de uma coisa e ele se fecha para aprender outras, né? E, porra, está nessa vida aí que é pra você aprender só, né, cara? Ninguém sabe tudo, não, pelo amor de Deus. Sim, exatamente. Então, acho que é uma pegada. Show, perfeito. E na sua prática? Você não respondeu. Tá. Cara, eu sou a minha prática é o seguinte, eu atendo meus pacientes com 3 pilares. Eu faço ajustes, uso diversificado, eu acho diversificada demais, eu acho ela sempre me ajudou em tudo. Se eu fizer coisa além da diversificada, não é porque eu não consigo fazer com diversificada, é porque ou estou tentando fazer firula, ou de repente o paciente tem medo de cavitação. Então, eu uso muito, por exemplo, o drop em pacientes que têm medo de cavitação. Eu uso muito ativador, não pelo protocolo ativador, porque eu não tenho a formação, mas eu uso a ferramenta ativador nos meus pacientes quando eles têm medo de cavitação e tal. Eu uso exercícios, então, o segundo pilar do meu atendimento, eu tento projetar exercícios quiropráticos. Então, um paciente que está tendo muita reincidiva de um PI, claro que eu tento achar o melhor ajuste para ele possível, mas eu vou colocar ele para fazer exercício de apoio unipodal naquela perna do PI para ele treinar aquilo. Então eu tento estimular o paciente a usar aquela parte que está sendo ajustada. Então tem uma série de exercícios para, dependendo dos ajustes que eu tô fazendo. E aí entra um lance importante. Eu não estou fazendo fortalecimentos padrões do mercado e ajustes. Estou fazendo exercícios específicos para os meus ajustes. Estou fazendo exercícios específicos para os meus ajustes pegarem por mais tempo. Então, eu ajusto o cara, aquele segmento restrito está movendo, e eu ponho ele para mover todo dia durante um exercício específico para ele. Então, é o segundo pilar do meu atendimento. E o terceiro pilar do meu atendimento, eu chamo de escola da coluna, mas ela é completamente impregnada de ideias quiropráticas. Então, eu explico boa parte da filosofia quiroprática para os meus pacientes nessas escolas da coluna, que são várias aulas que eles vão tendo. Todo mês eu tenho aulas da escola da coluna,
que agora também migraram para o EAD, né? Também são digitais agora. E eu tinha uma salinha, até um tempo atrás eu tinha uma sala com 25 cadeiras para enfiar a galera e fazer aula todo. Tem 3 aulas que sempre tem que ter, que é como a minha coluna funciona, como a minha coluna fica doente e como eu cuido da minha coluna. Cada aula dessa tem mais ou menos uns 45 minutos. Todo mês. Aula 1, 2 e 3. Mês seguinte, 1, 2 e 3. Os pacientes são quase que obrigados a vir, eu só não bato neles para vir, mas eu encho o saco todos os dias e anoto quem fez e quem não fez. Eles participam dessas aulas e eles podem trazer conhecidos, amigos e tal, o que acaba sendo uma mega ferramenta de divulgação. Mas sabe o que eu falo para eles? Por que é justificativa da escola da coluna? Você já viu aquela publicação do OMS que 87%, se não me engano, não tem um número preciso, tem dores lombares ou terão nos próximos 3 anos? O que eu acho daquilo? E que também foi um trend topics do Google. A galera em quarentena tá todo mundo com dor nas costas, né? Foi uma das pesquisas mais feitas do Google. O que eu falo para eles? A conclusão óbvia, 87% do mundo com dor nas costas, o DNA humano está quebrado, não é? Não. É a cultura humana em relação à coluna. Então, tem uma série de informações culturais erradas em relação a como se mantém a saúde da coluna. E daí eu tento tratar essa parte cultural dos meus pacientes com essas aulas da escola da coluna. Então eu entendo elas não como um brinde ou como uma ferramenta de divulgação, não, é parte do tratamento. Educação E meus pacientes falam, cara, obrigado, entendi agora só. Então eu ajusto, proponho que eles façam exercícios de casa, o que para mim faz muito sentido, eu poder espaçar, por exemplo, eles de uma vez por semana para uma vez a cada 15 dias ou uma vez ao mês, se ele tem um exercício específico para aquela restrição ou para aquele complexo de subluxação. E daí convido ele para vir fazer a escola da coluna, que ele pode vir sempre que ele quiser, indefinidamente. Então, tem paciente que veio, sei lá, 3, 4 vezes na mesma aula e falou, Daniel, não entendi, eu vou vir de novo, posso? Pode. De novo. Os pacientes filmam, os pacientes, enfim. E eu acho que, primeiro, eu estou divulgando uma informação salutar para a população. Nada do que eu falo nessas aulas é algo inventado meu ou balela. Na verdade, eu tento condensar informações muito importantes para eles. E é isso. Não sei direito qual paradigma eu estou fazendo isso tudo, na verdade. Mas eu faço ajustes pela diversificada, que eu gosto muito de diversificada. Não percam vários cursos que acontecem aí de quiropraxia. Eu gosto muito de outras técnicas quiropráticas e eu faço também. Mas a diversificada me serve. O que eu aprendi na faculdade e da diversificada que eu aprendi além da faculdade, por conta própria, me serve 100%. Mas eu quero aprender outras técnicas também, então estudo outras técnicas e aplico em alguns pacientes. E tenho esses 3 pilares: ajustes, exercício e instrução. É como eu trato meus pacientes. Show de bola. Sorte deles. Já é. Querido, para finalizar, eu quero uma mensagem curta para os estudantes, o que eles podem esperar da quiropraxia na vida deles, e uma mensagem curta para os formados. Para os formados, eu acho que a gente tem que se unir. A quiropraxia ela é uma grande irmandade. Então, a grande sacada é a gente se ajudar mutuamente. Aquela história de que quando você ajuda um colega, você não está criando concorrente, você está criando admiração, é muito verdade. Então, assim, imagina se todos os quiropraxistas se ajudassem com informação, enfim, se ajudassem como um grupo único. Quão poderoso a quiropraxia seja. Ainda para os formados, ajudem a divulgar a sua profissão. Como eu te disse, foi um grande boom de procura por quiropraxia na universidade, o que vai fortalecer muito a quiropraxia. Já imaginou a cada semestre 60 alunos saindo e indo para partes diferentes do Brasil? Então, assim, ajudem a divulgar a quiropraxia da forma correta, sejam éticos nas suas divulgações, eu acho que essa é a grande sacada, sejam justos nas suas divulgações, mas divulguem, isso vai fazer bem para a quiropraxia, aí vai dar visibilidade para a gente. E para os alunos, cara, eu acho que para os alunos que ainda não são alunos,
vem, você vai achar a quiropraxia muito maior do que você imagina e ela é muito mais completa do que você imagina. 1895, cara, a maior parte das profissões que é a segunda, você está pensando em fazer quiropraxia ou outra profissão, não existia. A quiropraxia começou antes da medicina ser o que a medicina é. Ó. A medicina se tornou o que ela é com farmacologia e cirurgia com o relatório Flexner, que é 1900 e não sei quanto. Então, para você que ainda não é, você vai levar o maior susto do tamanho que é a quiropraxia e do que ela é capaz de fazer. E para os alunos que já estão, cara, você é bem-vindo à família. Vocês já estão entendendo o que é a quiropraxia, estão vendo o poder que vocês vão adquirir na mão e que vocês tenham certeza, vocês serão bem recebidos. Alunos, eu acho que nunca conheci um aluno que virou e falou: pedi para fazer um estágio numa clínica e o cara se negou. Ou então, pedi informação para um quiro e ele se negou. Então, os alunos de quiropraxia, eles são grandes mascotes dos quiropraxistas, eles tratam bem. Todos os quiropraxistas que eu conheço tratam bem alunos de quiropraxia, independente da faculdade. Então, vocês estão amparados, vocês têm um monte de irmãos mais velhos, uns mais velhos que outros, mas vocês têm um monte de irmãos mais velhos para ajudar vocês. Top, isso aí. Querido, brigadaço, de verdade. Eu acho que eu te conheço, você tem uma índole impecável, aposto que você é um excelente professor, que você transparece tudo isso que você falou, eu tenho certeza que você transparece isso para os seus alunos, então a quiropraxia só tem a te agradecer também. Querendo ou não, né, meu querido, você faz parte mais do que ninguém, cara. A gente tá falando de 2 faculdades e você é professor de uma, né? Então, você é um dos responsáveis para não deixar essa profissão morrer aí, pelo amor de Deus, cara. Mas obrigado mesmo aí por ter trocado essa ideia com a gente. Valeu mesmo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês. E continue o trabalho, de parabéns. Como eu te disse, você está sendo usado em algumas aulas. Puta, cara, ó, foi de cair aquele cisquinho no olho, assim, quando eu recebi vídeo meu sendo passado em aula, velho. Aí eu falei, puta, tenho certeza que isso aí é do mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar um desafio. Eu quero que você entreviste aluno de primeiro semestre. Porque de primeiro semestre eles chegam de paraquedas, sem saber o que está acontecendo, e no final do primeiro semestre eles começam a entender o que é. Entrevista eles e vê o que aconteceu nesse semestre na vida do cara. Vê a grande a explosão de informação que eles têm. Boa, pode ser, hein? Botar. Quantos? Tem 60 e poucos? E mais 30 e pouco à noite. Fazer um Zoom com 100 pessoas? Cara, 100 pessoas não vai dar para controlar. 60 já é o bicho. Então, coloca uns 15. Para minha sanidade mental, né? Exatamente. É uma manada, cuidado. Eles te atropelam. Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou. Depois você faz essa ponte aí. Beleza. Demorou? Pode deixar. Obrigadão. Eu vou desligar.